iniciaremos um estudo em cima das 7 citações do Eu Sou no livro de João. Existem 7 milagres no Evangelho de João e 7 autoproclamações de Jesus dizendo-se Eu Sou. O Eu Sou está para com o Evangelho de João com o mesmo peso do Eu Sou manifestado por Deus a Moisés no Monte Sinai. A gente vai trabalhar essa expressão, não é muito conhecida na teologia, mas antes de tratar diretamente do texto que você vai abrir aí na sua Bíblia, em João capítulo 6, a partir do versículo 22, queria fazer uma breve introdução sobre que tipo de momento nós estamos vivendo enquanto civilização, enquanto cultura, e que tipo de desdobramentos o discurso de Jesus tem sobre nós hoje. Estava procurando nos meus livros algumas citações para trazer para o sermão, para enriquecer pelo menos a introdução, e me deparei com um texto de um sociólogo polonês que eu muito cito, não só eu, mas muita gente que gosta da matéria, que é o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, judeu polonês, que morreu no início desse ano, se não me engano, que cunhou o termo modernidade líquida, para se dirigindo ao momento chamado pós-modernismo que nós vivemos. Eu não vou ficar enchendo você dessas coisas, mas para dizer que há uma diferença do movimento moderno depois do iluminismo francês, que trazia em suma o homem como o centro, o homem como aquele capaz de desvendar os mistérios, de conhecer as até então intangíveis informações sobre o antropos, ou a própria existência do homem. E o modernismo, ele traz em suma, de maneira bem, eu diria, comprimida, a ideia de solidez. O modernismo, ele em si defendia valores absolutos sólidos. Isso eu acho que é suficiente para a gente fazer um contraste com o que Zygmunt Bauman vai dizer. Ele vai dizer que nós vivemos um tempo de uma sociedade não sólida, mas líquida. Líquida por quê? Porque os valores sólidos se liquefazem. O conceito de verdade se liquefez. Não existe mais verdade. É o que se diz, é o que se fala. Existe uma espécie de relativismo moral que faz com que a nossa geração seja conhecida como aquela que se molda a todo tipo de situação e não defende uma bandeira. Mas eu não vou ficar falando necessariamente do relativismo, mas trazer um ponto que Bauman fala, que nós fomos marcados por uma geração de consumo. E o consumo da nossa geração, ele é algo interessante, porque ele tem a ver com um vazio autoexistencial. Nós não consumimos, e consumir é normal, não tem como ninguém fugir do consumo. Você está sempre consumindo porque você está sempre tentando resolver o problema das necessidades, mas existe um consumismo que ele não termina. Um consumismo que é algo em uma escala infinita, em se tratando de tentar tapar buracos, tentar vedar as ranhuras, tentar tamponar os problemas. Nós somos uma geração, e a nossa geração é conhecida como aqueles que funcionam como uma espécie de buraco negro, vai dizer Bauman, que suga tudo para si, mas nunca está satisfeito. Olhando por esse ponto de vista, eu queria justamente trazer para você a citação de Jesus, o discurso de Jesus, que vai ter tudo a ver com isso. Então vamos ler? João, capítulo 6, a partir do versículo 22, diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que ali havia apenas um barquinho, e que Jesus seguira com eles seus discípulos. Mas eles haviam... Eu vou ler isso aqui de novo, que rolou, né?
No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes o pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos até o final do discurso. Mas o pano de fundo aqui é o milagre da multiplicação. O início do 6 vai ser marcado em todos os evangelhos por essa narrativa. O povo ali está sendo impelido a se aproximar e buscar os conhecimentos, a maneira sapiencial com que Jesus interpretava a lei e os profetas. Eles então seguem a Jesus e se amontoam, se aglomeram, se aglutinam na expectativa de entender e conhecer e ser ensinado por esse rabi. Diz então o início do 6 que havia ali em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Então Jesus percebe que aquela multidão não tinha como adquirir mantimento, não tinha como comprar pão, não havia uma demanda suficiente para suprir aquela necessidade latente. Então Jesus, depois de uma conversa com os seus discípulos, vai realizar aquilo que é conhecido como a multiplicação dos pães. Ele pega ali 5 pães e 2 peixes e multiplica aqueles pães. Eu não vou entrar no mérito da discussão sobre como se deu a multiplicação, porque esse não é o centro do discurso, mas o fato é que ele alimenta a multidão e a multidão fica saciada e ainda sobram 12 cestos de pães. O pão não era o pão que você está pensando, o pão francês, mas era um pão que era uma bolacha, não é? E ela é até hoje uma bolacha que ela é desidratada, então ela parte. Jesus ia partindo, e à medida que ele ia partindo e passando aquilo, parece que foi multiplicado por ele e alimentou toda a multidão. O ponto é que, quando eles estão satisfeitos, eles tentam fazer de Jesus rei, diz o texto. Eles vão atrás de Jesus, e Jesus foge deles e se retira. Jesus então vai caminhar por sobre as águas, é a continuação daquele episódio, e vai atravessar para o outro lado. Eu não vou entrar aqui na discussão justamente desse episódio em que Jesus caminha por sobre as águas, mas frisar o fato de que, quando a multidão percebeu que Jesus não estava mais lá, eles saíram em busca dele, procurando. Não sei se os 5.000, mas o fato é que barcos e barcos chegavam para o outro lado do mar, né? Como está descrito aqui, na procura de Jesus. E o 22, então, é justamente o momento em que eles encontram Jesus. Então,
Ao encontrarem Jesus ensinando em uma sinagoga, a pergunta deles, não é? Diz no 25, que ao encontrar no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? A pergunta é interessante porque eles viram que Jesus havia deixado os seus discípulos partir, mas ele não havia partido com os discípulos. E provavelmente não havia um outro barco disponível. Então, eles ficam meio encasquetados, querendo entender como Jesus já havia feito para sair daquele lugar, se a travessia só era possível através de um barco. Mas a gente conhece a história. Jesus atravessou andando por sobre as águas, não é? Creia você ou não creia você, eu creio. E a história é desse jeito, ele atravessa caminhando por sobre as águas. E nesse momento da pergunta, ele poderia inclusive ter respondido assim: como é que você fez para chegar aqui? E Jesus poderia ter dito: eu caminhei por sobre as águas, porque essa era a verdade do que havia acontecido. Mas Jesus, interessantemente, não responde a pergunta. Ele, na verdade, se posiciona de maneira bem frontal com a multidão, porque depois deles fazerem a pergunta no versículo 25, Jesus diz enfaticamente, né, porque a expressão em verdade vos digo é algo que era usado retoricamente para dar mais saliência para o que estava sendo dito. Em verdade vos digo que vocês estão atrás de mim, não pelos sinais que vocês estão vendo, mas por causa do pão. E o que isso significa? Significa que a leitura de Jesus, daquele movimento do povo de ficar atrás dele, de ter atravessado o mar para se encontrar com ele, não era necessariamente por aquilo que ele podia fazer, por aquilo que o marcava como alguém especial, mas pelo tipo de milagre que havia acontecido. Eles haviam tido a sua fome, o seu apetite saciado. E isso fez com que a multidão olhasse para Jesus como uma espécie de gênio da lâmpada que poderia resolver as necessidades básicas. Por isso eles seguem Jesus, e essa é a leitura de Jesus. Apesar da pergunta aqui, como você chegou aqui, ele não quer saber muito de conversa, mas ele os acusa de estarem olhando para ele como algo utilitário, como alguém que poderia resolver, quem sabe, a fome do povo, poderia resolver, quem sabe, os problemas sociais do seu tempo, alguém que poderia multiplicar pão, convenhamos, né? Não é de se jogar fora. Mas eles não estavam percebendo que o importante em si não era o milagre, mas de quem o milagre vinha, de onde o milagre procedia. E o que fazia com que essas pessoas olhassem para Jesus de uma forma diferente, não era o fato dele ser alguém usado por Deus, não era o fato dele ser alguém que representava ali o poder de Deus, ainda que eles não tivessem a compreensão messiânica de quem ele era, mas o milagre em si. Então Jesus continua o seu discurso, dizendo para que eles trabalhassem não pela comida que perece. O discurso de Jesus vai ser uma antítese aqui do que seria o milagre da multiplicação. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para sempre, para a vida eterna, ele diz. E aí a ideia do trabalho, né, trabalhar, vai fazer com que eles criem uma nova pergunta. Porque trabalhar, embora o nosso texto diga assim, no 28, a outra pergunta que ele faz é: que faremos para realizar as obras, o trabalho de Deus? Jesus está falando sobre trabalho. Trabalhar e não pela comida que perece, mas trabalhar para aquela que não perece, para a eternidade, é a ideia. E eles falam: então como poderemos trabalhar então para Deus, né? As obras de Deus, a mesma ideia no grego. E Jesus diz: a obra de Deus é essa: crede naquele que ele enviou. E aí eles vão fazer uma segunda pergunta. Pô, peraí, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para a gente trabalhar pela comida eterna, eles já entenderam isso, é uma metáfora, não é? Para não trabalhar pelo pão, porque Jesus havia multiplicado o pão, Jesus os acusa de estarem procurando ele só por causa do pão, e aí Jesus fala: vocês têm que trabalhar pela comida que não perece, que é eterna. E aí eles fazem: mas o que nós podemos fazer então para trabalhar por essa comida? Que tipo de obra nós podemos realizar por essa comida que não perece? E aí Jesus fala assim: a obra é crer naquele que o Pai enviou. Eles entenderam. Crer nele. Aí eles falam, né? Pera lá. Que tipo de sinal? Aí muda, né? Porque antes eles estavam atrás de Jesus, felizes, né? Pela multiplicação dos pães, querendo fazer dele rei.
E agora Jesus dá uma apertada e diz: vocês estão por causa do pão, mas vocês não estão crendo em mim. Quando Jesus diz que era necessário crer nele, eles, espera lá, muda o tom da conversa. O que você realiza para que creiamos em você? O discurso aqui é interessante porque eles falam assim, ó, no 30, perguntaram então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realiza? Pô, eles haviam visto a multiplicação dos pães já. Alguns teólogos vão dizer de 10 a 15 mil pessoas. 5 pães e 2 peixes. E ele alimentou toda essa multidão. Mas olha a pergunta: o que você realiza? Porque aquilo não é o suficiente, né? Porque na verdade a constatação de Jesus de que eles estavam atrás do pão agora se faz evidente. O que você realiza? Quais os seus sinais, eles vão dizer. E aí o 31 é o argumento, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus, na verdade, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Engraçado que a discussão roda, eles terminam no papo do pão de novo. O que você faz? Que sinal você faz para que a gente creia? Porque os nossos pais, no deserto, eles comeram do pão do céu. Então, que milagre que eles querem? Pão, de novo. Porque havia uma crença de que o Messias, ele daria de novo o maná. Havia uma crença em cima do livro de Salmos, que diz que o Messias daria o maná, traria um maná assim como Moisés trouxe. O papo deles é em cima das necessidades básicas todo o tempo. O que você faz? Porque os nossos pais comeram do maná. E você, o que é que tem para oferecer? Aí Jesus vai dizer assim, 32. Em verdade, de novo, né? Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão. Aí o negócio vai mudar. Entenderam o que está acontecendo? Eles vão atrás do pão. Jesus dá uma freada: vocês são interesseiros, vocês só estão atrás de mim por causa do fato de eu ter saciado a fome de vocês. E aí eles falam: mas o que é necessário então para a gente comer desse pão da vida eterna que você está falando? Que tipo de obra? Ele fala: a obra é crer no Filho, crer naquele que o Pai enviou. Eles: então o que você pode fazer aí, realizar, tirar da manga, da cartola, né, para que a gente creia em você? Porque os nossos pais comeram pão no deserto. Aí Jesus diz assim: não foi Moisés que deu o pão para vocês, porque eles estavam comparando Jesus a Moisés. Quem deu o pão para vocês foi o Pai. Aí eles falam: que pão é esse então? Eu sou o pão. Aí, meu amigo, a galera fica arredia. Esse primeiro momento, eu acho, é marcado justamente, como o texto diz, por esse interesse pela provisão. Não é isso? Eu fiz a introdução falando do utilitarismo da maneira interesseira e eu diria, sem fundo com que a gente se comporta e consome, e muitas vezes tem a ver com relacionamento com o outro, na maioria das vezes tem a ver com o tipo de conduta que a gente tem na sociedade, uma conduta que olha para sempre para os objetos do nosso desejo como algo útil para nós. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que o problema daquelas pessoas era olharem o milagre como fim. Entende? O milagre como fim. A multiplicação dos pães era muito bom, mas crer nele não. A multiplicação do pão era muito útil, mas crer nele não. Para crer nele precisaria algo mais. Quem sabe mais milagres, mais pães. Quem sabe algo que marcasse aqui de maneira como marcou o deserto, porque no deserto foi uma trajetória de 40 anos sendo mantido por Deus, né? Quem sabe se Jesus começasse a produzir pão ali, daqui uns 40 anos eles começariam a crer nele. O que isso diz pra gente? Tudo. Porque o problema, eu acho, na maioria das vezes, do tipo de relacionamento que a gente tem com o Evangelho, é olhar para o milagre, para a intervenção, para aquilo que é impossível e achar que aquele é o foco, achar que aquele é o centro. Não é isso que acontece? Dá uma olhada aí ao nosso redor. As pessoas não vão à igreja atrás da bênção. As pessoas não vão atrás de Jesus porque ele é aquele que pode resolver os problemas que a gente não pode. As pessoas não buscam a Jesus porque, afinal de contas, ele é a última solução.
que está além da nossa capacidade, dos nossos recursos. Na maioria das vezes as pessoas buscam Jesus por isso. O que elas não percebem, assim como essas pessoas não perceberam, que a importância não está no milagre, e sim naquele que produz milagre. Porque Jesus vai dizer para trabalhar, não pela comida que perece, porque o pão que ele multiplicou perecia. Embora se fosse um milagre, perecia, estragava. Uma semana depois aquele pão já não servia para ser comido. E o que era importante naquilo não era o sinal em si, mas aquele que poderia, através da intervenção divina, fazer com que o milagre acontecesse. Você sabe de uma coisa? A igreja é um milagre. A igreja é um milagre. A igreja é composta de pessoas que passaram por uma transformação. Não é isso? A igreja é composta por pessoas que provaram de algo sobrenatural. A igreja é composta por pessoas que tiveram os seus pecados lavados. A igreja é composta de pessoas que muitas e muitas vezes foram curados de doenças. A igreja é composta de pessoas que tiveram soluções para a sua vida que sozinhas não conseguiriam. A igreja é marcada por muitas coisas. Mas você sabe que na maioria das vezes, eu posso afirmar isso, que na maioria das vezes, porque o número, não é, dito pelo próprio Jesus, ele é bem maior para aqueles que se perdem do que para aqueles que são salvos. Na maioria das vezes a gente gosta muito do Evangelho, mas gosta pouco de Jesus. Isso parece esquisito. A gente gosta muito do Evangelho, mas gosta pouco de Jesus. Porque a obra de Jesus é o Evangelho. O resultado da cruz é o Evangelho, é a igreja. O resultado da cruz são pessoas juntas cantando canções bonitas para Deus. O resultado da cruz também é o fato de que somos pessoas que são confiáveis. O resultado da cruz é o fato de que gostamos de estar juntos, caminhar juntos, falar de uma maneira singular, se relacionar. Não é isso? Isso é a igreja. Mas o problema está quando a gente olha para o resultado e não coloca a nossa confiança naquele que produz o resultado. O problema está quando a gente começa a olhar para a igreja como o fim em si mesmo, mas não olha para Jesus como aquele que pode produzir o milagre, aquele que pode produzir a igreja, aquele que pode produzir salvação. O problema está quando a gente gosta muito da eclesiologia, de estar junto, de ser eclesiástico, de se reunir, das músicas, da teologia, do conhecimento, da Bíblia, mas não olha para Jesus como sendo aquilo que de mais precioso, do milagre maior que poderia ser concebido por Deus. E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente olha para Jesus como aquele máximo em se tratando de reconhecimento, em se tratando de desejo a ser alcançado, o resto não é importante. O resto não é importante. E aí eu vou dizer para você, você pode estar com um câncer. E ninguém quer ter câncer. E isso não é bom também não. Mas você pode estar com câncer. E olhar para aquela doença que te traz sofrimento. Mas ter a consciência de que ainda que Deus não intervenha, o precioso nessa história é Ele. É a salvação que Ele dá. É a cruz que Ele carregou. É o ato de amor entregue naquela cruz para a salvação. Paulo não estava preso, gente. Estava um velhinho preso, esperando ali a condenação. E qual é o discurso de Paulo? Eu já guardei a chuteira, eu gostaria de estar com o Pai. Tem tempos que ele vai dizer, mas se for necessário ficar com vocês mais um pouco, que seja. Mas eu já estou feliz porque eu fui alcançado, porque o que era importante para Paulo não era ser solto, não era ser preso, não era ter saúde, não era estar doente, não era ter dinheiro, não era passar fome. O importante era Cristo. E é isso que Jesus quer dizer para o povo. Não é o pão, gente, não é o que eu posso fazer, mas sou eu. Eu sou o pão. Eu fui enviado por Deus. Sabe aquele tempo de dificuldade, meu amigo? Seja ela qual for, de fome, de doença, de escassez de dinheiro, de problema emocional, de seja lá o que for, a frustração que você tiver possível nessa terra. E você olha para Cristo e fala, Senhor, eu não estou aguentando passar por isso. Cara, isso tudo é muito justo. Você pode orar e clamar, e é isso mesmo, mas você tem que ter essa sensibilidade de entender que Ele é o mais importante.
Você tem que entender que a história não é sobre você, é sobre Ele. Entende isso? Não é sobre você e suas mazelas. Se Deus quiser, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele dá um emprego da sua vida, a faculdade, o namorado, o homem, a mulher, o que você quiser, se Ele quiser. Mas não é isso que é importante. O importante é Ele, é olhar para aquele que foi enviado pelo Pai como a única comida capaz de saciar todas as nossas necessidades de maneira plena e integral. Plena e integral. Por isso que eles vão dizer, dá-nos sempre desse pão, né? Porque é bonito o discurso. Um pão que você come e não tem fome nunca mais. Um pão que produz alguma coisa para a eternidade, dá-nos desse pão. Aí ele olha agora para a galera e fala assim, eu sou o pão. Eu sou o pão. Não é um objeto. Nem é algo que você possa alcançar. Sou eu. E aí vamos continuar a leitura, porque a coisa vai ficar um pouco pior, né? Diz assim o 39. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai. Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E perguntaram, não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo desci do céu? Jesus respondeu, não me critiques, ou não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos. Mas o que está acontecendo é que depois que Jesus faz a afirmação de que Ele é o pão, eles travam. E Jesus começa a falar uma coisa interessante, que ele, além de tudo que ele tem falado aqui, né, que ele fala, eu não deixarei nenhum dos que o Pai me deu se perder. É o discurso dele. Todos que o Pai me deu, esses eu manterei. A ideia no grego é mantê-los, né? O Pai deu e ele não perderá. E eles questionam, né? Porque Jesus começa a falar nesse tom de que haviam alguns dados por Deus que pertenciam a eles, e esses perceberiam nele alguma coisa especial, e eles seriam mantidos por Jesus, próximos de Jesus. Seriam... a expressão no grego tem a ver com fazer parte do relacionamento dele com o Pai. O Pai me deu alguns, e estes serão preservados por mim e entrarão nesse tipo de relacionamento que eu tenho com o Pai, é a ideia. Mas aí eles vão fazer um questionamento assim, mas pera lá, esse cara aí não me é estranho, né? Eu conheço a família dele, conheço a mãe dele, o pai dele é o tal de José, não é isso que eles falam? Eles falam assim, não é filho de José? Acaso conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo desci do céu? Mas você sabe aquela casinha azul que tem lá naquele bairro, lá pelos cantos lá das favelas lá? Sabe, eu conheço o pai desse cara, eu sei quem é esse cara, eu conheço a família dele, conheço o pai dele, mas como é que ele está dizendo esses negócios que desceu do céu? Então, é interessante isso, porque eles tentam refutar o que Jesus está falando, dizendo que como é que ele veio do céu se a gente conhece a família deles, o que não funciona, né? Porque eles não moraram aqui a vida toda, eles estavam morando ali, eles vêm de Nazaré, e eles não sabem da história, inclusive do nascimento virginal do próprio Jesus. Mas o fato de vê-lo e de conhecer a família e de toda aquela história familiar ser próxima deles faz com que eles questionem o tipo de reivindicação que Jesus está fazendo agora. Como ele desceu do céu se a gente conhece os seus familiares? E aí Jesus vai dizer algo muito interessante aqui dentro do questionamento, é que
ele diz assim: não me critiqueis. Olha a expressão que Jesus usa. Não me critiqueis, 43. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. O que é que Jesus está dizendo, gente? Ele vai falar de eternidade aqui o tempo todo. Eu o ressuscitarei para o último dia, terá a vida eterna, terá a vida eterna. Ele já deixa, ele desenvolve o progressivo discurso de que ele é o pão que desceu do céu, que sara as necessidades, que sana as necessidades, mas agora ele é o pão que dá a vida eterna. E os caras estão ouvindo, estão criticando, mas ele vai dizer assim, ó, no meio de vocês tem gente que o Pai me deu. O que ele quer dizer com isso? Tem gente que vai entender o que eu estou falando. Tem gente que vai perceber o que eu estou falando. Por quê? Porque todo aquele que foi ensinado por Deus me reconhece. É a ideia aqui. Ele vai fazer essa citação no 45, está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Qual é a tônica aqui? Se você foi ensinado por Deus como? Você não estava lá e Deus te ensinando. É o conhecimento das Escrituras, porque está escrito nos profetas. Todo aquele que foi ensinado por Deus, todo aquele que leva Deus a sério e percebeu nas Escrituras a mão de Deus, a condução de Deus, esse, quando ouve as minhas palavras, eles me identificam como sendo aquele enviado por Deus, e esses são os que Deus me deu, e eles não serão perdidos. Esse é o discurso, essa é a exegese. Deus ensinou alguns, esses olham para mim, me reconhecem como filho de Deus, e esses não serão perdidos. E os outros? Os outros não foram ensinados por Deus, porque não buscaram isso em Deus, por isso não me reconhece. Se você torcer um pouquinho o argumento, você vai dizer: todo aquele que me reconhece foi ensinado por Deus. Todo aquele que olha para mim como um enviado de Deus à terra é aquele que teve o estalo, o insight de tudo aquilo que Deus havia dito nos profetas. O que isso diz para a gente? Diz muita coisa, meu amigo. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve os ensinamentos de Jesus, quando você se depara com esse tipo de texto, com esse tipo de autoproclamação de Jesus, você só pode chegar a duas conclusões. Primeira, Jesus é louco, maluco, piradaço. Sabe o cara piradaço? Eu vi um vídeo essa semana que alguém postou, que uma conversa de um cara não sei aonde, ele fala: já matei mais de 43 mil pessoas nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos eu era não sei o que das quantas, e eu fui expulso de lá porque eu assassinei, matei na frente, assim, nitidamente os números, né, eram absurdos. Óbvio que o cara tinha problema mental, era exagerado. Imagina Jesus falando isso aqui: eu sou o pão, eu sou enviado de Deus, a salvação, a eternidade só pode ser dada por mim. Todo aquele que vem a mim e entende que eu sou isso, é aquele que foi ensinado por Deus. Se você ouve o que eu estou falando e não entende nada, e não está nem aí, só fica me criticando, é porque você não foi ensinado por Deus. Aí você chega à conclusão seguinte: esse cara é um louco. A gente conhece a família dele, a gente sabe de onde ele veio. Esse papo é papo de maluco. Que negócio é esse que o cara veio do céu? Como veio do céu? Isso não existe. Ou você chega a essa conclusão: você está no grupo daqueles que não foram ensinados por Deus, ou alguma coisa mexe com você. É essa divisão. Ou alguma coisa mexe com você, porque todo aquele que foi ensinado por Deus ouve a minha voz e reconhece. Porque todo aquele que foi ensinado por Deus foi dado a mim, e de maneira alguma o perderei. Porque todo aquele que foi ensinado por Deus, esse crê em mim terá a vida eterna. Entende? E o crer em mim não é crer que ele é alguma coisa especial, não é crer que ele é um produtor de milagres, é crer que a salvação, a eternidade só pode ser dada por ele. E aqui ele fala o tempo todo de eternidade. Ele diz no versículo 45 que aqueles que foram ensinados por Deus, esses que percebem ele. Mas ele diz no 40, todo aquele que crê tem a vida eterna. No 47 ele diz: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. No 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. Percebe que tem um relacionamento aqui de compreender o que Deus mostrou, crer, comer, até cuspir.
Deu água na boca isso, né? Cuspi muito. Se você está rindo, rir do pastor é pecado. Isso dá água na boca, porque é isso que Jesus está estimulando. Quem comer de mim terá a vida eterna. O que isso te lembra, cara? Quando a gente está estudando isso, né, no Discipuladores, problema na queda, permita-me esse parêntese aqui, já que eu estou salivando para lhe falar isso, é que a gente perdeu o acesso à árvore da vida. A árvore da vida no Éden produzia o fruto que nos fazia imortais, que fazia com que a gente vivesse eternamente. Quando Adão, ali tipificando toda a raça humana, comeu do fruto da desobediência, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e eu posso chamar de o fruto da morte, porque se você tem uma árvore da vida e outra árvore que produz morte, você tem a árvore da vida e a árvore da morte. Nós comemos de algo que gerou em nós um vazio contínuo, que não sacia mais, mas que produz vazio, produz lacunas, que produz espaço, que a gente precisa preencher a todo tempo. Não é à toa que Jesus vai dizer para Adão ali, tentarás produzir o fruto da terra com muita dificuldade, para justamente resolver o problema do vazio que vai haver em você. Você sabe, parece que depois da queda a gente ficou vazio de algo que nos preenchia. E por isso a nossa caminhada até hoje é tentando consumir tudo e qualquer coisa possível para tentar resolver esse problema. A gente compra um carro hoje, mês que vem já quer comprar outro, que a gente acha que esse problema de inquietude é justamente por causa da ausência ou necessidade de alguma coisa que nos preencha. Esse é o problema do homem. Mas Jesus está dizendo que todo aquele que foi, de alguma forma, tocado por Deus, eles percebem que eu sou aquele que foi perdido, quem sabe no Éden, mas que está aqui diante de vocês, que pode, de uma vez por todas, resolver o seu problema de vazio, de ausência, de quem sabe, como disse Bauman, vazio existencial. Jesus é esse. O problema é que quando a gente olha para Jesus, acha tudo muito bonito, os milagres são legais, essa história é muito boa, mas a gente não compreende que é necessário comer dele. Isso vai ter um desenvolvimento aqui, eu posso lhe preparar, terrível para aqueles que não têm estômago para esse tipo de gesto. Aqueles que não querem comer dele, esses de fato não foram tocados por Deus. Perceba isso. Perceba o que nós fizemos a nós mesmos. Nós geramos um problema. Nós caímos. Nós somos vazios justamente da divindade, vazios da eternidade, vazios daquilo que tudo aquilo que Deus representa, vazio de tudo que Deus representa para nós, que pode ser um preenchimento para as nossas crises. Não é homem, não é mulher, não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é nada que possa ser fabricado por nossas mãos. É Cristo. Cristo, o único que pode preencher a gente. E quando a gente se encontra com a eternidade, meu amigo, e quando a gente é tocado pela eternidade, nada mais faz sentido, nada mais importa. Nada mais importa. Você concorda comigo? Nada mais importa. Imagina você preso com uma pena bem extensa, mas tendo ali no bolso uma lâmpada mágica, um gênio que pode resolver todos os seus problemas. E é só dar uma esfregadinha e você está fora. Mas você decide fazer isso, quem sabe, em outro momento. A prisão não lhe incomoda. Você sabe que aquilo ali se resolve a qualquer hora. Está entendendo? O exemplo que eu estou dando, você pode resolver aquilo só coçar a lâmpada. Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus não é aquele que vai resolver todos os problemas. Mas o que nós temos que aprender é olhar para Ele como o máximo que se pode alcançar em se tratando de satisfação. Porque o que Ele oferece é para a eternidade. E se você foi tocado para a eternidade, os seus olhos estão na eternidade. E se você foi tocado pela eternidade, os seus desejos estão para a eternidade. Se você foi tocado pela eternidade,
tudo que gira ao redor da sua vida aponta para a eternidade. Não há mais espaço, eu diria, para esse tipo de busca interminável. Porque todo aquele que foi ensinado por Deus, esse me ouve e esse é meu. E eles ressuscitarão no último dia e terão a vida eterna. Mas uma pergunta para você é: quem é Jesus para você, afinal de contas? Quem é Jesus? Jesus é um personagem histórico, de uma história muito bonita, né? O Evangelho é bonito, é uma história linda, de morte, de pessoas que foram até o final. A igreja é uma coisa muito legal, a gente canta, a gente educa os nossos filhos, a gente se relaciona. O Evangelho em si, ele tem uma mensagem, quem sabe, que nos enche de esperança. Isso tudo é muito bonito, mas quem é Jesus para você? Você seria capaz de dar a vida por Ele, morrer por Ele, trocar tudo por Ele, tudo, todas as prioridades, tudo aquilo que você entende ser bom para você e coloca como foco de sua perseguição. Você estaria disposto a trocar relacionamentos, trocar seja lá o que for que é relevante para você por Ele? Essa é a pergunta. Porque todo aquele que escuta a minha voz, esse é meu. Esse foi dado por Deus. Esse vai para a eternidade comigo. Mas não é uma questão de Deus escolher quem vai e quem não vai, mas a questão está em a gente ouvir e de fato ter um start na gente, e a gente de fato trocar tudo por isso, e estar disposto a ir ao fim por isso, se possível. Existem esses. Mas o único que pode responder isso é você mesmo. É você mesmo. Porque se a história do Evangelho é muito bonita para você e é só isso, você não faz parte disso. Não faz. Mas a história de Cristo é algo que te tira do chão. É algo que te eleva, que faz com que todas as outras coisas para você sejam lixo. E Jesus é justamente aquilo que você almeja. Então você foi enviado por Deus, tocado por Deus, ensinado por Deus. E ouve a voz dele. E segue. E troca tudo por ele. Como na própria ilustração que Jesus fez, e que eu tanto cito, que um homem encontrou uma pérola que era de tanto valor, que ele trocou tudo que ele tinha, vendeu tudo que ele tinha para ter aquela pérola. O que é a pérola? É o reino de Deus. É a obra de Cristo. Tudo. Ele não vende, eu já falei isso algumas vezes, porque aquela pérola vale muito dinheiro e ele vende a pérola para enriquecer, para ficar com a pérola. Porque não interessa se ele não tinha mais bens, não interessa se ele não tinha mais posses, não interessa nada, interessa que aquilo ali é a única coisa que pode trazer um propósito para a vida dele. Amém? Amém. Ele continua falando, e eu não vou me estender muito, porque o texto tem tanta coisa que só no encontro da semana que a gente vai poder esticar isso aqui mesmo. O 52 diz assim: e os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram um maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. A coisa aqui ficou tensa, porque Jesus começa a falar que ele é o pão, e os caras já estão questionando como é que ele é o pão que desceu do céu, como é que ele desceu do céu, e agora Jesus muda o seu discurso, ele diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Expressão chave aqui no discurso. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o texto é: o que é ter vida em si mesmo? Por que não tem vida em si mesmo? Porque estava todo mundo vivo aqui, eles estão discutindo, não é?
O que Jesus está querendo dizer? Não seria, por acaso, que eles estavam vivos, mas a vida não emanava deles? Isso, teologicamente, para os judeus faz todo sentido, porque o sustentador da vida é Deus. Ele dá a vida. Então, aquele que não tem vida em si mesmo é aquele que não produz vida para si mesmo, mas depende. Como, por exemplo, as estrelas. As estrelas não têm luz em si mesmo. Elas refletem, a maioria delas, a luz de um astro mais iluminado que ela. Como no nosso caso, o Sol, né? A gente sabe disso, né? As estrelas, elas, na verdade, não produzem luz. Elas refletem a luz do Sol, espelham para nós a sua luz. O que Jesus está dizendo é que aquele que não comer da minha carne nem beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Porque a vida que essa pessoa possui, e ela não pode produzir, vem dele. A vida vem de Jesus. Ele é aquele que produz vida, ele é a vida. E se você não comer da carne nem do sangue dele, você não tem vida. Você acha que tem, mas essa vida que você tem, ela é como um pão passageiro, perecível. Ele vai dizer, assim como os vossos pais comeram maná, mas morreram. Aquele que comer de mim, se não morre, porque ele está comendo da mesma coisa que a gente deixou de comer no Éden, que a gente está tendo acesso de novo à mesma coisa que foi perdido em um determinado momento por causa da desobediência e do afastamento. Mas o que eu quero dizer para você é que os judeus ficaram agora irritados porque eles entendem a metáfora, eles sabem que Jesus não está falando que tem que arrancar um pedaço do corpo dele e comer. Eles não são estúpidos assim. Mas o problema é que Jesus usa uma expressão que os provoca, que é beber o sangue. E o judeu não comia carne com sangue. Aquilo era conhecido. Isso para eles era algo hediondo, era algo proibitivo, por Deus inclusive. A carne, se contivesse sangue, eles não chegavam nem perto. E o que Jesus usa aqui é comer da minha carne e beber do meu sangue, para eles é uma ofensa, é ofensível, é imoral. Por isso eles vão embora. Esse cara pirou de vez, porque agora ele quer que a gente coma sangue, beba sangue, coma carne. Com sangue, isso é inaceitável. O discurso dele assim agora começou a tomar tons assim, se antes era fruto de uma discussão inaceitável. E eles saem. Mas afinal de contas, o que isso significa? O que Jesus está querendo dizer com isso? O que é comer da carne e beber do sangue? Tem alguns desdobramentos aqui. Primeiro que ele diz que quem come a minha carne vive em mim e eu nele. Vive em mim e eu nele. Você sabe que na história do descobrimento do Brasil, que não foi bem um descobrimento, né, mas existia uma confederação de índios que eram inimigos no Brasil, Confederação dos Tamoios chamava-se. E por causa dos portugueses eles se uniram. Eram tribos canibais. E o canibalismo que era praticado nessas tribos é muito interessante, porque a gente vê os filmes aí, às vezes, e acha que eles saíam comendo qualquer um que não fosse da tribo deles, mas não era bem assim não. Diz que eles na guerra, quando capturavam um inimigo, e se esse inimigo fosse alguém que tivesse virilidade, que tivesse orgulho, que tivesse coragem, esse era o que era bom para ser comido. Aí o que eles faziam? Esse cara ficava preso lá, o índio, ele tinha mulheres da tribo que eram oferecidas para ele, ele se deitava com as mulheres da tribo. Você está achando que é loucura? Depois dá uma pesquisada só. Depois eles davam uma volta na aldeia, aquele cara ia xingando todo mundo, dizendo que ele era macho mesmo, afrontando, que aí a carne estava ficando boa mesmo. E depois disso eles comiam a pessoa, porque eles achavam que em comendo o guerreiro, eles absorviam a coragem, a virilidade, tudo aquilo que era bom. Não era carne pela carne. Pô, tinha coisa mais gostosa para comer do que um índio magrelo, que eles pegaram do outro lado do rio. Mas a ideia ali era que os atributos daquele guerreiro passassem para ele. É isso que consistia o canibalismo. O que Jesus está dizendo? Aquele que comer de mim, permanece em mim e eu nele. Será que não tem uma coloração parecida de que, quando nós, metaforicamente, olhamos para Jesus como a única fonte de energia, porque você sabe que a comida é energia, né? A gente come para se manter de pé. É uma necessidade básica. A gente
Tudo bem que hoje, né, a gente tem pratos elaboradíssimos, né? A gente vai em restaurante, uns melhores, outros piores, a gente procura a finesse da coisa, a sofisticação e tudo mais, mas no final da história, a comida ela é uma necessidade que a gente tem que produzir energia para se manter. O que Jesus está dizendo? Que quando a gente come dele, a gente vive uma vida eterna, porque ele é aquilo que pode produzir energia para sempre. Energia no sentido de manutenção, energia no sentido de poder continuar a caminhada, energia no sentido de ter propósito, energia no sentido de ser alguém que agora é todo o tempo conduzido, caminhando para a vida eterna. Por isso que Jesus permanece nele e ele em mim. Todo aquele que come da minha carne e bebe meu sangue faz parte do que eu sou. Todo aquele que come da minha carne e do meu sangue não tem mais identidade, e a identidade dele passa a ser eu, porque eu permaneço nele. Está entendendo o argumento? Comer da carne e beber o sangue de Jesus é fazer parte da história de Jesus, seja nos sofrimentos, que aqui principalmente é o apontamento maior, seja naquilo que ele carregaria, que era a cruz, seja na priorização do Pai, do reino. Aquele que comer a carne e o sangue é fazer parte desse relacionamento para a eternidade, priorizando aquilo acima de tudo. Não tem como dar uma provada para ver se é bom. Não tem como sei lá, namorar aquilo, ou você vai embora, porque as palavras são duras demais, que é o que vai ser escrito aqui, é o que vai ser dito aqui, ou você é aquele que olha para Jesus com desejo de devorá-lo, porque Jesus é aquele que pode preencher todas as nossas necessidades da alma. Por isso que eu cuspi, salivou, sabe? Interessante essa linguagem. Porque a eternidade, ela, na maioria das vezes, ela é desenhada na Bíblia como um banquete. Tem a ver com paladar, com comer, com desejar, com fazer parte, com sentar junto. Não é à toa que o último gesto de Jesus com os apóstolos é comer com eles. E a celebração, inclusive, este é o meu corpo partido por vós, este é o meu sangue derramado por vós. Qual será o convite de Deus, afinal de contas? Não seria para que a gente substituísse todas as outras fontes de energia, de desejo, de satisfação e colocasse nele? Não seria o fato da gente substituir todos os restaurantes possíveis, todos os pratos deliciosos possíveis, tudo isso trocar por ele, como sendo um alimento, aquilo que de fato nos preenche, nos sacia e nos deixa preenchidos de uma vez por todas? Não seria o convite de Jesus para trocar toda outra fonte de subsistência por ele? Aquele que comer do meu corpo, da minha carne, beber do meu sangue, esse está em mim e eu nele, e eu estou no Pai, e esse estará no Pai. Entende? Eu falei de coinerência, né? E na teologia, coinerência é isso. Você, quando está em Cristo, Cristo está no Pai, você está no Pai, e você entra num relacionamento para a eternidade com Ele. Você não é aquele que foi salvo e vai ter um lugarzinho lá no cantinho do céu muito feliz. Você é convidado a fazer parte disso eternamente. Sabe o que mais? Não pense em eternidade como algo depois da morte, não. Quem sabe esse é o nosso problema, né? A gente vive atrás do vento, achando que quando morrer teremos um lugarzinho no céu. O discurso de Jesus, ele insta no fato de que a eternidade começa agora. Porque todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna agora. Seus olhos estão na vida eterna agora. A sua prioridade é a vida eterna agora. Você troca tudo por Cristo agora. Não é depois. Não é depois. O desafio de Jesus a nós é justamente olhar para Ele desejoso, faminto, sedento de provar da sua carne, do seu sangue, de fazer parte da sua cruz, do seu sofrimento, da trajetória de salvação do homem. Amém? Vamos ficar de pé e orar?
eu vejo, não é o sermão não, só é um comentário final. A gente passa um tempo tão difícil, né? O país sendo corrompido por corrupção e a gente desesperado para tentar resolver alguma coisa, e a gente acaba brigando em discussões infrutíferas sobre qual o melhor candidato, qual o pior candidato, se pode, se não pode, porque quem sabe a gente está colocando a nossa expectativa em homens, esperança em homens. Esse, quem sabe, é o nosso grande engano, é mais uma vez correr atrás do pão. Não vai ser homem que vai resolver o problema do país, não vai ser homem que vai resolver o problema social que nós vivemos, não vai ser homem que vai resolver o problema da corrupção, mas é Deus e seu Filho que resolve o problema do homem, e é nele que nós temos que colocar a nossa esperança.